para estar ministrando a palavra do Senhor. Amém? Eu convido a todos a dar uma salva de palmas para aquele que vive e reina para todos sempre. Aleluia. Amém. Eu estava ali no cantinho e só recebendo de papai. A presença do Senhor é real aqui neste lugar. Podemos sentir a presença do nosso Deus. Maravilhoso. Ao início, que foi dado aqui no Salmo 51, poderosamente Deus falou: não vamos sair daqui do mesmo jeito que nós entramos. Ele falou de arrependimento, ele falou de coração, ele falou que nós temos que ser limpo. Os louvores aqui que foi entoado para Deus, eu me derramei, porque é isso que Deus quer. O louvor que agrade a Ele. Não simplesmente um cântico na boca, mas um louvor que adore aquele que é o nosso dono. Aquele que é o nosso Criador, o nosso Salvador. Por isso, nesta manhã, eu saio daqui revigorada. Eu saio daqui cheia de alegria. Primeiro, pela oportunidade que Ele está me dando de estar aqui, viva, em comunhão com meus irmãos. E segunda, pela palavra revelada, porque eu já disse, o início, os louvores e a palavra e o fim com a bênção apostólica. Esse é o nosso Deus e trouxe cada um de vocês aqui neste lugar para ouvir o que Ele tem a dizer. Mas eu também quero dizer a vocês, não é nada novo. Nós já sabemos, mas é uma palavra revelada. É uma palavra revelada e a palavra revelada do nosso Deus se encontra nesse manual. Por isso, nesta manhã, toda distração caia por terra. Todo sono, tudo aquilo que tira você de estar conectado, não é assim, pastor? Conectado com Deus, se não for para adorá-lo, não podemos estar recebendo esta palavra, porque algo vai estar impedindo de recebermos a palavra de Deus. Mas eu creio, o Espírito Santo de Deus está neste lugar. E Ele já está falando aos nossos corações, desde quando nós botamos os nossos pés ali naquele degrau, daquela escada. Mas ainda assim, meus irmãos, se você está com alguma preocupação, se você está com algum pensamento que não seja cultuar a Deus, agora é o momento de se esvaziar, de dizer a Deus: Deus, eis-me aqui. Eu quero que essa palavra edifique a minha vida. Eu quero que essa palavra fale profundamente comigo. E Deus vai tirando os pensamentos ruins, a tristeza, a preocupação, né? Ele disse: não se preocupe com comer e com vestir. Mas nesta manhã nós vamos estar no livro do profeta Isaías. Olha que profeta. Ele muitas vezes é judiado, açoitado, zombado, mas ele tem um privilégio de ser o porta-voz de Deus aqui na terra. E Deus, Ele está com o profeta até se cumprir o propósito na vida do profeta. Nada acontece ao profeta porque Deus está protegendo. Quando o propósito já foi ali feito, Deus recolhe aquele profeta, porque todos nós vamos morrer. Mas enquanto isso, os profetas de Deus, eles são protegidos. Foi assim no passado e é assim hoje, em nome de Jesus. Vamos refletir neste livro desse profeta Isaías. Hoje nós estamos no ano de 2021. Essa história aconteceu 760 anos antes de Cristo. E para a glória de Deus, ele está aqui hoje, Brasil, Bahia, Salvador, bairro de Mussurunga, casa de oração para todo o povo, para a nossa vida. Aqui Deus vai falar do pecado de Judá e de Jerusalém.
vai também falar porque eles estão pecando, ele sofre. Mas aqui também vai falar que Deus é aquele que perdoa se o homem se arrepende. Aqui vai falar da purificação da humanidade. A terra está enferma, a terra está doente, a terra está contaminada. E foi assim neste tempo, meu irmão. Estava assim neste tempo, porque Judá e Jerusalém se contaminou. Visão de Isaías, filho de Amós, que ele teve a respeito de Judá e Jerusalém nos dias de Uzias, Jotão, Acais, Ezequias, rei de Judá. Hoje, em nosso tempo. Ouve, ó céu, e dá ouvidos tu, ó terra, porque o Senhor tem falado. Criei filhos e engrandeci-os, mas eles se rebelaram contra mim. Eles saíram da terra prometida, Deus deu bênção a eles, saíram da escravidão, mas aqui fala que Deus criou filho, engrandeceu, derramou bênção, protegeu, só que eles se rebelaram contra o Senhor. Aqui Deus começou a mostrar indignação por aquele povo. Aquele profeta ali sendo porta-voz de Deus viu que o povo estava desobedecendo ao Deus poderoso. Hoje não é diferente. A terra também está contaminada. A terra também está enferma, porque tem desobedecido ao Senhor. Não tem reconhecido como seu pai, como seu dono. E nós temos um dono. Assim como o nosso pai nos ensina o caminho que nós temos que seguir e nos educar, o nosso Deus também. E aqui ele mostra essa indignação e triste, porque aquele povo que o adoravam, como nós estamos aqui cultuando, adoramos a Deus, aqueles que falavam, que louvavam, não está mais. Deus chama toda a terra para aquele primeiro amor. Porque esse pessoal, ele se contaminou, e aí o que aconteceu? Veio o sofrimento. O boi conhece o seu possuidor e o jumento a manjedoura do seu dono, mas Israel não tem conhecimento. O meu povo não entende. Irmãos, claro que é uma analogia, claro. O nosso Deus, ele nos comparou a animais. Animais, eles são irracionais. E nós temos toda uma inteligência. E até os animais conhecem o seu dono, ouve a voz do seu dono, porque quando ele faz essa comparação do boi e do animal, é porque ele, todo o rebanho, ouve e conhece o seu dono, ouve a voz do seu dono. E a gente traz para a existência hoje como está o coração de Deus. Como está o coração de Deus mediante o que está acontecendo na face da terra. Porque aqui, meus irmãos, era um povo que adorava a Deus. Era um povo que, como podemos dizer assim, crentes, se podemos falar dessa forma. Desse jeitinho que nós estamos aqui, ouvindo, engrandecendo, louvando a Deus, mas por algum momento na vida se perdeu, voltou atrás, deixou a Deus, a ingratidão entrou e Deus se indignou. Mas esse Deus que se indignou, ele vai aqui passar para nossas vidas que há uma solução, irmãos. Ele é bom, ele é maravilhoso, ele fala para que o homem se corrija, mas imediato o amor dele, a misericórdia dele que dura para sempre, diz: filho, existe uma solução. Se eu e você se arrepender genuinamente do nosso pecado, Deus vem e diz: deste pecado eu não me lembro mais. Deus vai falar nessa manhã, como Deus falou ao meu coração,
No dia que eu recebi essa palavra, irmãos, eu me contorcia, eu chorava, eu só pedia a Deus, me perdoe, perdoa a terra, Senhor, porque não sabe o que fazem, não sabe o que dizem, e o Senhor é Deus de oportunidade. Assim como Deus deu oportunidade para Jerusalém, deu para o povo de Judá, é o mesmo Deus de ontem, de hoje e de eternamente. É o mesmo Deus que está aqui e diz, se você se arrepender dos seus pecados, seus maus caminhos, eu sou fiel e justo para te perdoar. Então, quando ele compara aqui esses animais, ele diz, eu sou o seu dono, eu sou o seu criador, eu sou o seu pai, eu sou o seu salvador. Por isso ele quer esse reconhecimento. Claro, não vamos entrar no céu de qualquer maneira, irmãos. Não vamos entrar no céu de qualquer maneira, não podemos brincar com a palavra de Deus, com o nosso Deus. Por isso que eu disse, profeta fala a verdade. E muitas vezes as pessoas não gostam, meu pastor, de ouvir a verdade. E a verdade liberta. Então, por isso o sofrimento dos profetas. Imagina hoje você sendo usado por Deus, levando a palavra do Senhor, porque quando você é profeta, você diminui, você se humilha, você reconhece que não é você, que é Deus falando. Então, ele não olha para a aparência dele, porque ele é a porta-voz, ele é a boca de Deus na terra falando. Então, geralmente é assim. Fala-se uma verdade para o conserto, mas aí o homem, ele quer, que passe a mão pela cabeça e diga que está tudo certo. Meu irmão, mas nesta manhã nós vamos falar, a verdade está aqui, na palavra de Deus. E vamos sair daqui com o entendimento que Deus quer nos falar. Assim como esse povo, nós precisamos nos arrepender diante de Deus. Pensamento, atitude, decisões tomadas erradas. Mas Deus, Ele nos perdoa. E a palavra do Senhor vai dizendo, ai nação pecadora, povo carregado de iniquidade, descendência de malfeitores, filhos corruptores, deixaram ao Senhor, blasfemaram, o Santo de Israel voltaram para trás. Santo de Israel, nosso Deus é o Santo de Israel. Essa é a natureza de Deus, a santidade, irmãos. E ele diz, como ele disse no passado, seja santo como eu sou santo. Por isso, para entrar no céu, precisamos de santidade. Nós vamos falar 4 palavrinhas aqui nesta manhã, para a gente estar diante de Deus e subir com o nosso Deus. Porque quem entrará, quem subirá, irmãos? Quem subirá? E Deus vai falar aqui, como falou com aquele povo. Então, a natureza de Deus é ser santo. Esse povo aqui voltar atrás, o que significa? O próprio Deus que ordenou cultos para aquele povo, eles estavam agora se rendendo à idolatria, a cultos, na idolatria mesmo falando. Então, eles voltaram atrás. Deus deu uma ordem para eles, eles não cumpriram. Se casaram com quem não era para se casar, se misturaram e lá existiam vários deuses e eles começaram a cultuar outros deuses. Irmãos, é triste quando a gente vê um crente, uma pessoa que confia em Deus e de repente ela dá ouvido que não é a voz de Deus. Confia mais no que o homem está dizendo do que Deus está dizendo. Pastor, eu já vi casos que pessoas, não tem nada demais, eu vou fazer uma simpatia. Onde Deus está, irmãos, que Deus não pode fazer. Ele diz que nenhum se compara a Ele. Não existe outro igual a nosso Deus. Confiar só no Senhor. Mas, infelizmente, a gente vê uma igreja assim, doente, e se agarra a tudo o que ouve, o que vê, e chega a dar ouvidos a outros deuses, porque se não é o nosso Deus, são outros deuses. Como nós estamos aqui cultuando, meu irmão, eles também louvavam, e Deus diz aqui nesta palavra,
que eles voltaram atrás. Eles largaram aquele primeiro amor. Quando nós estamos no primeiro amor? É falar de Jesus. É introduzir para que entre a palavra na vida do irmão, na vida do familiar. É oração, é jejum. É tudo voltado para Deus. Mas esse povo aqui largou Deus e foi ter com outros. A terra está assim, irmãos. Eu vou na igreja, mas eu vou ali também. Eu vou na igreja, mas eu vou me consultar ali também. Onde Deus está, irmãos? Quem Ele é na nossa vida? Porque se nós não estamos com Deus, estamos com a outra parte. Existe o bem e existe o mal. E nós temos que saber com quem nós estamos e para onde nós vamos. Para onde nós vamos, para a nossa alma vai ficar com quem, irmãos? E Deus, Ele vem falando a todo tempo para a nossa vida. Porque sereis ainda castigado, se mais vos rebeleieis. Toda a cabeça está enferma e o coração está fraco. Está assim a humanidade, irmãos. A cabeça, né? A alma das pessoas, o coração está dessa forma. E aqui Deus mostra como está a fragilidade do povo, espiritualmente falando, doente. E Deus também falou que só existe uma cura. E quem dá essa cura é Deus. Tem até um louvor que diz, né? O remédio para curar toda ferida, Jesus é o Senhor Deus. E aí Deus começou a mostrar como espiritualmente estava Judá, estava Jerusalém, e continua dizendo, desde a planta do pé até a cabeça, não há nele coisa sã, deplorável. Senão feridas, inchaços e chagas podre, não espremidas, nem ligadas e nem amolecidas com óleo. Meu irmão, o pecado, ele contaminou aquele povo. E nós vamos aqui ler em Romanos 6:23. Romanos 6:23, que Deus vai falar também sobre esse pecado. Romanos 6:23. Amém, Senhor Jesus. Romanos, aqui, 6:23. Sei que os irmãos conhecem muito bem, né? A palavra do Senhor e diz assim: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. Há uma esperança em Jesus, que Deus Ele nos convida a buscar essa esperança, a estar com Ele em todos os momentos da nossa vida, nos purificando, saindo da idolatria, curando essas feridas que só Jesus Ele pode curar. Estamos aí, esperando a cura através de uma vacina. E cada vez os vírus se multiplicando, como diz a palavra. E só há uma cura que está em Deus, que está em Cristo Jesus. Não adianta, porque Deus está vendo o que está acontecendo, irmãos. A contaminação está demais, chegou a Deus e Deus não está suportando mais isso. E cada um tem um encontro com Deus, cada um vai ter o seu encontro com Deus, porque Ele quer nos levar. É a salvação que está em jogo. E Ele quer nos purificar, nos santificar. Ele quer nos levar com Ele. E fala, a vossa terra está assolada, as vossas cidades estão abrasadas pelo fogo. A vossa terra, os estranhos a devoram em vossa presença e está como devastada, numa subversão de estranho. Aqui o que aconteceu foi um prelúdio
no caso. Isso aqui aconteceu verdadeiramente, foi feita a revelação, mas aconteceu. Aí diz assim, a filha de Sião é deixada como a cabana na vinha, como o choupana no pepinal, como uma cidade sitiada. Então, isso aconteceu e nós vamos lá para a gente ver que realmente isso aqui que estava dito nesta revelação aconteceu, está lá escrito em 2 Crônicas 28 a 19. Vamos para lá, para 2 Crônicas. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Tudo o que tem na Bíblia, meu irmão, ela se testifica, como eu falei, através dos louvores que foi dito aqui. 2 Crônicas, quanto? Quem estava aí ativo? Aleluia! 28, 19. Mas aí eu vou começar do 16, sabe por quê? Quem prestou atenção dos 4 reis no início da palavra? Amós, Acais. Então, um deles aqui é Acais. Aconteceu isso. A revelação veio através de Isaías e a palavra do Senhor diz: naquele tempo, o rei Acais mandou pedir aos reis da Síria que o ajudassem, porque outra vez os edomitas vieram e feriram a Judá e levaram presos em cativeiro. Também os filisteus deram sobre as cidades das campinas e do sul de Judá e tomaram a Bet-Semes e a Aijalon e a Gederon e a Sacó e os lugares de sua jurisdição, e Tiná, os lugares da sua jurisdição, e a Gizo, o lugar da sua jurisdição, e habitaram ali, porque o Senhor humilhou a Judá por causa de Acais, rei de Israel, porque este se ouve desenfreadamente em Judá, havendo prevaricado grandemente contra o Senhor. Então, isso aconteceu, estava na revelação e isso verdadeiramente aconteceu. E o que é que nós estamos trazendo para a nossa vida hoje? Tudo que Deus fala acontece. O profeta falou, veio de Deus, vai se cumprir. Você tem a certeza que vai se cumprir, porque ali veio do nosso Deus. Então, a palavra de Deus, ela vem e ela se testifica. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus. O 9 diz assim: se o Senhor dos Exércitos não nos tivesse deixado algum remanescente, já como Sodoma seríamos, e semelhante a Gomorra, misericórdia. Quem sabe aqui a grande destruição dessas cidades. Meus irmãos, se Deus não poupou a cidade, pense bem daquela nação que Deus, abraçou, veio para eles. Vai poupar quem, meu irmão? Vai poupar o Brasil? A China? Não, meu irmão. Deus é justo, Ele é santo, Ele é verdadeiro, Ele é fiel. Então, se Ele não poupou esses, vai poupar para nós? Mas eu falo que Ele falou aqui de um remanescente. O remanescente não é somente aqueles que ficaram, aqueles que sobraram. Não. Eu pude ter um entendimento no meu coração. O remanescente é aquele que foi, é e sempre será fiel a Deus. São poucos, irmãos, ele disse que foi poucos. Os remanescentes, mas teve remanescente, teve povo fiel que não desagradou a Deus, que não desobedeceu a Deus, e que eu e você esteja enquadrado nesse povo remanescente, fiel a Deus até o fim, porque aqui o céu nos aguarda, a eternidade nos aguarda. Então houve esse remanescente, e Deus nos comparou, irmãos, pense aí, Deus nos comparar a Sodoma e Gomorra. Então, como está a nossa terra? Porque ele disse, houve terra, houve toda a humanidade. Ouve a palavra do Senhor, vós poderosos de Sodoma, dai ouvidos à lei do nosso Deus, o povo de Gomorra. De que me serve a mim
multidão de vossos sacrifícios. Diz o Senhor, já estou farto dos holocaustos de carneiro e da gordura de animais cevados, nem me agrado de sangue de bezerros, nem de cordeiros, nem de bode. Abominável isso para o Senhor. Por que que Deus falou isso, irmãos? Por quê? Porque eles estavam numa desobediência total e Deus disse, o que me interessa? Se você ora, se você jejuma, se você clama, se você adora, se você guarda o sábado, se o outro guarda o domingo, se o outro é terça-feira, Deus está falando para cada um de nós aqui nesta manhã. O que interessa a Deus, se a gente não estiver na presença dEle, obedecendo a Ele, sendo fiel a Ele, sendo grato a Ele, irmãos, nada, não vale nada. Ele disse que está cheio. Ele não ouve, ele não faz, não porque ele não quer, porque ele é mau. É porque ele não aguenta mais essa terra do jeito que está, irmãos. E tem que ter profeta falando a verdade. Porque o profeta falava a verdade. Falavam mal, mas ele dizia a verdade. Ele não se importava o que ia acontecer com ele, porque Deus era com ele, porque não era ele falando, e sim Deus falando. E quando Deus fala, ponto, meu irmão, obedeça a quem quiser, porque ele também fala, quem obedece, o que vai receber. E o que desobedece, o que vai receber. Então a terra está assim, irmãos. E ele disse que não está se agradando mais de nada disso. Isso dói. Eu chorei tanto com esta palavra. Eu pedi tanto perdão por mim, por todos os meus, por toda a humanidade. Eu pedi perdão. Porque se a gente olhar aqui, é isso, irmãos. Chegamos na igreja, amém, aleluia, glória a Deus. Sai dali, só a misericórdia de Deus. Deus falou de mente e coração. Deus sabe a intenção do nosso coração, irmãos. Deus sabe verdadeiramente quem nós somos, irmãos. Então, para ir para o céu, não é assim. É vestir uma roupinha, fazer como ele vai falar aqui. Tudo formalizado. Tudo no seu tempo. Deus não está querendo mais isso, não. Não que a gente não vamos estar em comunhão, porque na reunião, na comunhão dos irmãos, que Deus ordena a bênção. Não é isso que Deus está falando aqui, não. Deus está falando de um pecado que está no ser humano e não está agradando a Deus. Então, não adianta fazer as outras coisas, porque está no pecado. E ele diz, saia do pecado, se purifique, se santifique, eu te perdoo, arrependa-se e eu te perdoarei. Então, o povo não quer mais isso, não. Está na casa de Deus, mas continua fazendo as coisas erradas. Aí ele continua dizendo, quando vindes para comparecer perante a mim, quem requereu isto de vossas mãos? Que viesse a pisar nos meus átrios. Estão indo para a casa do Senhor de qualquer maneira. Não continue a trazer ofertas vãs. Até as ofertas, meu irmão, ele disse, tem algo contra o seu irmão, larga aí, vai ter com ele, se resolva, e depois você traz, porque eu vou receber. Irmãos, é muito sério o que Deus está falando. O incenso é para mim abominável, e a lua nova, e o guardar os sábados, e a convocação das assembleias, não posso mais suportar a iniquidade. Mesmo a reunião solene, meu irmão, é muito forte. Quando eu li essa palavra, eu me contorcia de dor, porque nós estamos fazendo tudo na formalidade, indo para a igreja, louvando. Que louvor é esse que nós estamos louvando? Que cântico é esse que nós estamos entoando? Porque ele vai falar aqui. Não, eu não quero esse louvor, não. Quando eu disse a vocês que eu ali no meu cantinho me derramei, porque os louvores falaram grandemente. Sabe por quê? Os louvores, eles fizeram menção ao nosso Deus. Ele engrandeceu o nome do Senhor. É isso que Deus quer. Um cântico novo na nossa vida. Ele nos chama para adoração, reconhecendo quem Ele é. Até isso Deus fala. Reunião solene. Os cultos. Como estão os cultos? Como ele falou, não está como ele ordenou.
O culto não está como ordena, não estão seguindo. Não estão. Porque estão o quê? Desligados de Deus. Estão indo mecanicamente. Deus não quer isso. Deus quer eu e você, o corpo inteiro e sã, não enfermo. Claro, como foi dito. Nós podemos estar como for, mas vem para a casa do Senhor, irmãos. Dali para dentro. Peça ao Senhor, seja pleno, venha para ouvir. Pô, irmãos, estar em um culto e ficar dormindo, irmãos, me perdoe. Antes de ficar em casa, irmãos, eu vou falar porque é algo que é fundamentado na palavra de Deus, irmãos. Lugar de dormir é em casa e é à noite. Veio para a casa do Senhor para ouvir a voz de Deus. Só isso? Não. Ouviu a voz de Deus e exercitar, praticar. Do altar sai uma palavra poderosa para mim e para a sua vida. Tem homens e mulheres de Deus que têm compromisso com Deus, irmãos. Que estão aqui para nos ensinar, como os nossos pastores estão aqui para nos ensinar, irmãos. E é um privilégio estar na comunhão com os irmãos e ouvindo uma boa palavra, sendo ensinado, para depois eu e você ensinar a outros irmãos. Então vamos olhar para Deus e falar obrigado por esse privilégio de ser seu filho, de ser sua filha, servos teu, Senhor. Ele continua a falar, meu irmão, as vossas luas novas, as vossas solenidades, a minha alma as odeia, dói demais isso, já me são pesadas, já estou cansado e as sofrer. Então, irmãos, Deus, ele é maravilhoso, ele falou para aquele povo e fala hoje para a nossa vida. Ele diz, por isso, quando estendeis as vossas mãos, quando nós estávamos aqui louvando, estendendo as nossas mãos, né, ele falou, escondo de vós os meus olhos e ainda que multiplicasse as vossas orações, não as ouvirei, porque as vossas mãos estão cheias de sangue, irmãos. Olha como aquele povo está. E hoje eu chamei cada um e a minha pessoa a essa reflexão. O que é isso? Deus dizendo para mim, renuncie. Renuncie todo o pecado, renuncie tudo que não me agrada. Deus chama a humanidade para isso. Renuncie. Você tem um dono, você tem uma voz e você é preciso obedecer a esse Deus que só faz te abençoar. Claro, irmãos, Ele nos corrige sim, porque Ele nos ama. Então Ele pede que renuncie, porque Ele mesmo vai purificar a nossa vida, purificar o nosso coração. Olha o que ele diz, lavai-vos, purificai-vos, tirai a maldade dos vossos atos diante dos meus olhos. Cansei de fazer o mal. Então, ele vem, ele fala assim tão profundamente ao nosso coração, uma maldade que está ali no coração. Ele fala, largue tudo isso, renuncie, porque eu quero ter contigo. Deus está tendo, irmãos, pode ter certeza. Se não teve ainda com você, vai ter. Ele quer experiência. Nós estamos aqui muitos, mas Deus quer eu e você, ó, ligado com o trono de Deus. Experiência com Ele. Para você ter o que contar, você tem que ter experiência com Deus. Você tem que conhecer a Deus. Você tem que saber quem Deus é, o que Ele é na sua vida. Você tem que falar de um Deus que vive, um Deus que reina para todo sempre. As pessoas vão ter que ver Deus em você, irmãos. Se não vê Deus em mim, eles não dão crédito, porque nós somos porta-voz de Deus sim na terra. Levamos essa palavra para todos, irmãos, para todos, como foi dito aqui no evangelismo, pessoas sedentas, irmãos, sabe que está no pecado, irmãos, não tem força para voltar. E se não for eu e você, meu irmão, como eles voltarão? A seara está aí, está precisando de ceifeiros. Mas a gente viu bêbados, nós vimos prostitutos, mas estavam ali sedentos, disse, poxa, eu sei que o fim do mundo está chegando. Você vê uma pessoa que não está na casa do Senhor dizer, o fim do mundo está chegando, eu tenho que me consertar com Deus, mas está deixando para depois e pode ser tarde demais, irmãos.
Por isso Deus fala. Deus falou no passado e fala hoje para a nossa vida. E todos, né, nós que entramos para o perdão, pedimos perdão a Deus, nós entramos por um processo, é um processo ali de purificação, porque não adianta só você dizer, Deus me perdoe. Você precisa dizer sim, Deus me perdoe, entrar no processo da purificação. E quem foi atingido através do seu pecado, quem foi atingido através do seu pecado, ter também com essas pessoas. Porque não basta só dizer, Deus me perdoe. Não, não basta. É um processo, irmão. Ó, e as coisas vão sendo permitidas para a nossa vida, que embate. Ai, e eu tenho que me purificar, então eu tenho que passar por isso. Deus me ajude. Ai, eu tenho que me purificar, por isso eu vou ter que ter com meu irmão. Ai, eu vou ter que me purificar e eu vou ter com a minha família. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor, irmãos. É assim, é um processo da purificação. O pecado está aí, irmãos. E a qualquer momento, qualquer um pode pecar. Aquele que pensa, não é aquele que está, não, aquele que pensa que está de pé, cuidado, para que não caia. Então é assim a palavra de Deus todo o tempo, irmãos. E ele vem nos chamando a atenção e diz, há um caminho, sabe qual é? Arrependimento. Mas não é só arrependimento de boca, é um arrependimento genuíno. Então, arrependimento gera perdão de Deus. Aleluia. Aí ele continua. Aprendei a fazer o bem, procurai o que é justo, ajudai ao oprimido, fazer justiça ao órfão, tratai com as causas da viúva. Porque naquele tempo, viúva ficava mesmo. Como é que ela ia sobreviver? Se ela não tinha mais o marido, né? Hoje em dia, tem muitas viúvas também sofrendo na face da terra, órfãos estão aí, porque não tem ninguém para ajudar. E Deus vai nos chamando para tudo isso, em ajudar pessoas, ajudar vidas, a pessoas que não têm verdadeiramente como se manter. E ele fala muito, e vai falar muito na Bíblia, órfãos e viúva. Vinde, então, e raciocinemos juntos, diz o Senhor. Ainda que o vosso pecado seja como escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como branca a lã. Irmãos, que Deus é esse? Matou, roubou, traiu, falou mal, não interessa, pecadinho não é pecadão. Ele disse, se eu e você se arrepender, pode ser o pior pecado. Ele purifica, fica branquinho como a neve. Então Deus nos chama para esse primeiro amor mesmo, de estar diante de Deus dizendo, Senhor, me perdoe. Me perdoe porque no meu caminhar eu caí. Irmãos, nós somos seres humanos. Nós pecamos, temos falhas, irmãos, mas nós temos que reconhecer para Deus que nós pecamos, ir para diante dele. Ele disse, filho, filha, olha, o pecado ele fica branquinho como a neve. Eu te purifico, se você quiser. O arrependimento é isso. A gente se arrepende e Deus faz a parte dele. Se quiserdes e obedecerdes, comereis o bem dessa terra. Quem não quer comer o bem dessa terra, né? Deus é maravilhoso. Mas se recusardes e fordes rebelde, sereis devorado à espada, porque a boca do Senhor o disse. Lembra do profeta? O profeta não falou. O Senhor dos exércitos diz. A boca do Senhor o disse. Então, irmãos, aqui vai nos falar também dos nossos atos, das nossas decisões, né? Vai nos falar das nossas escolhas. Por quê? Porque qualquer que seja a escolha, se for boa ou se for ruim, gera consequência. Então, Deus aqui já falou, se obedecer, o que vai acontecer? Também se desobedecer, vai ter a consequência. Deus é justo e fiel. Como se fez prostituta a cidade fiel, Jerusalém, que adorava o Senhor, que fazia culto ao Senhor, que era fiel. Ela que estava cheia de retidão, a justiça habitava nela, mas agora homicida. Sabe o que é isso?
espiritualmente adúltera. Mas adúltera que está falando aqui é porque largou o Senhor. O nosso Deus, né? Nosso marido, o nosso noivo. Então, nós somos, muitas vezes, sim, adúlteros com o Senhor. Muitas vezes somos. Às vezes não reconhecemos. Mas Deus fala aqui, ó, espiritualmente estavam adulterando, sim. A tua prata tornou-se como escória, o teu vinho se misturou com a água, ficaram todos contaminados. A terra está contaminada, irmãos. É pai matando filho, filho matando pai. Aí tem está no trânsito, uma buzina, o outro vai e tira. Então, está tudo contaminado. Os teus príncipes são rebeldes e companheiros de ladrões. Cada um deles ama e as espreitas e anda atrás de recompensa. Não fazes justiça ao órfão, nem não chega perante eles a causa da viúva. Está com a dureza de coração tão grande que é assim. Primeiro eu, segundo eu, terceiro eu. E aí só olha para o umbigo. Não olha para quem está fora verdadeiramente. Porque se você come hoje, louvado seja o nome do Senhor, Ele é o seu provedor. Mas tem gente aí que não tem verdadeiramente o que comer. Acho bonito as campanhas, claro que tem que ter, ajudando aqueles que verdadeiramente não têm. E Deus fala dessa rebeldia de não ajudar as pessoas e continua dizendo, aleluia, louvado seja Deus. Portanto, diz o Senhor dos exércitos, o forte de Israel, tomarei satisfações dos meus adversários e vingar-me-ei dos meus inimigos. Isso aqui, Deus é tão maravilhoso que ele não viu só o pecado não de Judá e Jerusalém, ele já viu a restauração, é assim que ele vê para nós, irmãos. Ele nos vê de uma forma lindamente, como nós estamos, ele já vê um filho ali pregando a palavra, falando dele, sendo fiel. Deus é assim, irmãos, quando ele nos vê, ele vê como ele nos criou, lindos, maravilhosos, sem defeito, sem pecado. E foi assim com esse povo, ele viu, mas ele viu a restauração já prometida de Jerusalém. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. E voltarei contra ti a minha mão e purificarei inteiramente as tuas escórias e tirar-te-ei toda a impureza. Então, isso daqui, quando o Senhor Jesus ele vier, irmãos, o inimigo, Satanás, ele vai ser humilhado e derrotado. Por isso que nós temos que estar santificado, purificado, né, para alcançar o bom e o bem do Senhor. Precisamos, para entrar no céu, meu irmão, nos arrepender verdadeiramente e o adorar. E te restituirei os teus juízos, como foram de antes, os teus conselhos, seus conselhos, como antigamente, e não te chamarão cidade de justiça, cidade fiel. Então, esse Deus é maravilhoso mesmo. Ele vem e nos quer a renovação mesmo do primeiro amor e que a gente coloque ele em primeiro lugar. Ele diz, Sião será remida com juízo e os que voltam para ela com justiça. Mas os transgressores e os pecadores serão juntamente destruídos, e os que deixarem o Senhor serão consumidos. Então, meu irmão, temos que ter fé em Deus para alcançar o melhor do Senhor. E não vamos estar nessa classe de pecadores, né, de sermos destruídos. Porque vos envergonharei, como eu disse, ele vai envergonhar Satanás pelos carvalhos e cobiçastes e sereis confundido pelos jardins que escolheste. Qual é o jardim, meu irmão? Que nós estamos escolhendo. Porque sereis como o carvalho, ao qual caem as folhas, e como o jardim que não tem água. Eu gostaria, vamos no Salmo 1:3, louvado seja Deus. Salmo 1:3. Louvado seja
3, olha que ele fala aí o louvor falou aqui de águas purificadoras. Pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto no tempo certo, as suas folhas não cairão, e tudo quanto fizer prosperará. É isso que Deus espera de mim e de vocês, irmãos. Aleluia, louvado seja Deus. Glórias, glórias, glórias. Aleluia, Jesus. Parei onde, irmãos? Me ajudem. Parei em que versículo? 29. Isso. Agora o 30. Porque sereis como carvalho, já falei. E 31. E o forte se tornará em estopa, e a sua obra em faísca, e ambos arderão juntamente, e não haverá quem o apague. Você sabe o que isso aqui está dizendo, irmãos? Lembra antes que eu falei aqui? Existe o bem e o mal? Existe o céu, mas para onde a alma vai, se não tiver com Deus, vai arder, meu irmão. Aqui fala que o fogo que tem lá não se apaga. Irmão, isso é muito forte. Não se apaga. Louvado seja o nome do Senhor. E agora nós vamos assim entrar da glória de Deus. A glória que Deus quer que a gente alcance. A glória de Deus, a palavra que viu Isaías, ele viu, novamente, filho de Amós, a respeito de Judá e de Jerusalém, e acontecerá nos últimos dias, e se firmará o monte da casa do Senhor no cume do monte, e se elevará por cima dos outreiros, e concorrerão a eles todas as nações. Deus está falando para a nossa vida, irmão. É a santidade que importa. Deus não falou isso? Falou do pecado, redimiu, purificou, perdoou para a gente entrar no caminho da salvação. Entrar na salvação. Primeiro ele fez todo o processo e depois disse, aqui, meus filhos estarão aqui comigo. Ele diz, irão muitos povos e dirão, vinde, subamos ao monte do Senhor, à casa do Deus de Jacó, para que os ensine os seus caminhos e andemos nas suas veredas, porque Sião sairá a lei e de Jerusalém a palavra de Deus. Aleluia, louvado seja Deus, né? Então, Deus é aquele que ele comanda todo o exército celestial. Ele dá ordem, o homem tem que obedecer. Ele disse, ele julgará entre as nações e repreenderá a muitos povos. E estes converterão as suas espadas em enxadões e as suas lanças em foice. Uma nação não levantará espada contra outra nação, nem aprenderão mais a guerrear. Aleluia. Então, meu irmão, o que é que Deus está dizendo? Existe um caminho a seguir. Nessa terra, nós andamos, né? Estamos caminhando. Foco, Deus, Jesus, Espírito Santo. Nós caminhamos assim, né, meu irmão? Mas Deus fala, você tem que caminhar assim espiritualmente. Porque se não for dessa forma, não vai chegar lá. E ele diz que precisa ser feito isso. Por quê? Porque haverá o tribunal de Deus. Ninguém vai ser tomado como inocente. A palavra de Deus é revelada. A palavra de Deus ele usa quem ele quer, da forma que ele quer, quando ele quer. A palavra de Deus é ensinada nessa casa de oração através dos nossos pastores, como muitas casas também de oração, que estão pregando a verdade. A verdade, não passando a mão pela cabeça dos irmãos. Não, irmãos, porque é a palavra que vai libertar, a palavra que cura, a palavra que liberta, a palavra vai lá dar a salvação. E Deus chama a atenção para a nossa vida. Então, haverá o tribunal de Deus. Não vamos tomar como inocente, não. Ele diz, quem vai subir? Quem é que vai? Aquele que está puro de mente e de coração. Olha como ele falou, as mãos, quando levantava, ele tirava os olhos, estava cheio de sangue, cheio de pecado, cheio de iniquidade. Mas ele disse, eu vou purificar. Então, quando Deus fala da salvação, ele diz, você vai ter comigo. Vamos ter um encontro face a face.
Então, naquela hora, não podemos dar desculpa, irmãos. Não podemos dizer que foi o nosso irmão, que foi o nosso marido, que foi o nosso filho, que foi aquela igreja. Porque ele falou daqui do sábado e do domingo, da segunda, dos cultos religiosos, da formalidade. Deus não está querendo isso. Claro, o que eu estou dizendo aqui, ele quer ter uma experiência única com o filho dele, reconhecendo o filho e ele perdoando e dizendo: você é meu, você vai subir. Você é meu, você vai subir. Você é meu, você vai subir. É isso que Deus nos fala. Temos que acordar, igreja. Não somos inocentes, não. Quando eu falei que a palavra revelada seria dito nessa casa de oração, eu conheço essa palavra. Você, cada um conhece essa palavra. Outros pastores já pregaram essa palavra, irmãos. Mas só que a boca de Deus falou através de Isaías. É o mesmo Deus que está aqui neste lugar falando para mim e para você. Acorda, igreja, ainda há tempo, ainda há uma esperança. Se conserta, sai dos seus maus caminhos. Chega de religiosidade, a letra mata, irmãos. Mas o Espírito, ele vivifica. Louvado seja o nome do Senhor, irmãos. É a salvação que importa. Vá ter com Deus, purifique-se, se arrependa, louve, Ele quer que o adore, que diga quem Ele é, papaizinho querido, o meu Pai, o meu dono, o meu Salvador, aquele que me protege, que cuida de mim, que sara minhas dores, que sara as minhas feridas, aquele que me deixa pronto, quando eu acho que eu estou fraco, Ele me levanta, Ele me tira do chão, e Ele diz: filho amado, filha amada, eu te chamei e eu confio em ti, está contigo. A minha presença tem que ser real. A minha presença faz a diferença. Sou eu que dou a ordem, cumpra, obedeça. O melhor de Deus, todo mundo diz, eu quero também, irmãos. O melhor de Deus ainda está por vir. É, Senhor Jesus, é a morada com Ele. Do que vai ter para nós, o que vai fazer valer a pena, irmãos. Tem uma casa bonita, amém, glória a Deus. Tem um carro, amém, glória a Deus. Tem os nossos filhos, nossa família, amém, glória a Deus. Mas se não subirmos, irmãos, passamos por essa terra e não deixamos legado, não agradamos a Deus, fomos infiéis com Deus, e Deus diz: chega. Deus diz: chega. Eu quero você, mas eu não quero de qualquer jeito. Eu sou o seu pai, eu sou o seu dono. Eu te corrijo porque eu te amo. Eu te chamo para a minha presença, mesmo que você não queira. Esse é o nosso Deus, irmãos. Um Deus perdoador. Um Deus que ama de verdade. Um Deus que não te trai. Um Deus que fala a verdade, Ele é justo. Como foi dito, a consequência você vai passar, meu filho. Mas é para o seu crescimento. É para que você fique firme, a sua raiz fique fincada em mim. Louvado seja Deus. É esse Deus que fala nesta manhã, meu irmão. Aleluia. Louvado seja o seu santo nome, Jesus. Ele disse: vinde à casa de Jacó, mas tu desamparaste o teu povo, a casa de Jacó, porque se encheram de costumes do Oriente e são agoeiros como os filisteus e associam-se com os filhos dos estrangeiros. Como nós falamos, os cultos idólatros, meus irmãos, Deus não está mais suportando isso. Deus não está mais suportando. E a terra está cheia de prata e de ouro, e não tem fim os seus tesouros. Também a sua terra está cheia de cavalos, e os seus carros não têm fim, irmãos. O homem só busca recompensa. Recompensa nos bens materiais, elogio de homens. Está assim, irmãos. E Deus está falando para a nossa vida: confia em mim. Também a sua terra está cheia de ídolos. Inclinaram-se perante a obra das suas mãos, diante daquilo que fabricaram os seus dedos. A idolatria mesmo, abandonaram a fé.
Aleluia, meu Senhor da glória. E o povo se abate, e os nobres se humilham. Portanto, não lhe perdoarás. Entra nas rochas e esconde-se no pó. Terror do Senhor e da glória da sua majestade. Oh, meus irmãos, aqui, no dia do Senhor, nós sabemos que a terra será abalada. Creio que, se não todos, porque tem criança aqui, mas já viu, né? O dia do Senhor como será. E carros se batem, e avião cai, e a terra será estremecida. Deus fala sobre isso aqui. Os olhos dos altivos e os homens serão abatidos, e a sua altivez será humilhada. E só o Senhor será exaltado naquele dia. Então é Ele, a glória dEle, para Ele são todas as coisas. Então, meus irmãos, vamos ler em Apocalipse 19. Louvado seja o nome do Senhor, já estou terminando, tem alguns minutinhos. Aleluia, Apocalipse 19. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Apocalipse 19, 11, 13, 19. Aleluia. As bordas do cordeiro, irmãos. E depois dessas coisas que eu ouvi no céu, a grande voz de uma grande multidão que dizia: aleluia, a salvação e a glória e a honra e o poder pertence ao Senhor nosso Deus, porque verdadeiramente, verdadeiro e justo são os seus juízos, pois julgou a grande prostituta que havia corrompido a terra. Aleluia, meu Pai, com a sua fornicação, e das mãos dela vingou o sangue do seu servo. E outra vez disseram: aleluia, e a fumaça dela sobe para todo sempre. E os 24 anciões e os 4 animais prostraram-se e adoraram a Deus. Deus nos chama para adoração verdadeira, um louvor que agrade o coração do nosso Deus. E estava sentado no trono dizendo: amém, aleluia. E saiu uma voz do trono que dizia: louvai o nosso Deus, vós todos os seus servos, e vós que temeis, assim pequenos e grandes, todos. E ouviu como uma voz de uma grande multidão, e como uma voz de muitas águas, e como que a voz de grande trovão, que dizia: aleluia, pois já o Senhor Deus Todo-Poderoso reina. Louvado seja Deus. Regozijemo-nos e alegremo-nos e demos glória, porque vindas são as bordas do cordeiro, e já sua esposa se aprontou. Aleluia. Irmãos, tudo que nós falamos aqui foi para nossa preparação, foi para que a gente fique preparado para a vinda de Jesus. E foi-lhe dado que se vestisse de linho fino, puro e resplandecente, porque o linho fino são a justiça dos santos. E disse-me: escreve, bem-aventurado aqueles que são chamados à ceia da borda do Cordeiro. E disse-me: estas são as verdadeiras palavras de Deus. E eu lancei-me aos seus pés para adorar, mas ele disse-me: olha, não faça tal. Sou o teu conservo, os teus irmãos, que têm o testemunho de Jesus. Adora a Deus, porque o testemunho de Jesus é o espírito de profecia. Agora vem a vitória de Cristo Jesus. E vi o céu aberto, e eis que um cavalo branco, e o que estava assentado sobre ele chamava-se Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja contra a justiça, e os seus olhos eram como chama de fogo, irmãos, e sobre a sua cabeça havia diamantes, e tinha um nome escrito:
que ninguém sabia senão ele mesmo, e estava vestido de uma veste tingida de sangue, e o nome pelo qual se chama é a Palavra de Deus. E seguiram-nos os exércitos no céu, com os cavalos brancos e vestido de linho fino, branco e puro, e na sua boca saía uma aguda espada, para ferir com ela as nações, e ele as regerá com a vara e ferro, e ele mesmo é o que pisa o lagar do vinho, do furor e da ira do Deus Todo-Poderoso. E no manto e na sua coxa está escrito neste nome, o nome que está escrito, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E vi um anjo que estava no sol e chamou com grande voz, dizendo a toda ave que voava pelo meio do céu: vinde e ajuntai-vos à ceia do grande Deus, para que comais a carne dos reis, e a carne dos tributos, e a carne dos fortes, e a carne dos cavalos, e as carnes sobre eles assentaram, e a carne de todos os homens, livres, servos, pequenos e grandes. Aleluia. E vi a besta e os reis da terra e os seus exércitos reunidos para fazerem guerra contra aquele que estava assentado sobre o cavalo e ao seu exército. E a besta foi presa, irmãos, e com ela o falso profeta, que diante dela fizeram os sinais, com que ergueu os que recebeu o sinal da besta e adoraram a sua imagem. Estes dois foram lançados vivos no lago de fogo que arde com enxofre, e os demais foram mortos à espada, e saíram da boca do que estava sentado sobre o cavalo, e todas as árvores se fartaram das suas carnes. Maior é Deus, irmãos. Maior é Deus. O inimigo, ele é forte, mas mais forte é o nosso Deus. Não podemos menosprezar, nem afrontar também Satanás, porque ele é forte, irmão, mas maior é o nosso Deus. Ele disse, e ele faz, e ele é. Temos que crer nesse Deus verdadeiro. Deus está chamando toda a terra a ter com ele. Toda a terra. Deus vai ter, se não está tendo, vai ter um particular com cada um. Vai, porque Jesus, ele está voltando. E para subir, meus irmãos, é como nós falamos aqui no início. Arrependimento, purificação, adorar ao Senhor para atingir a salvação. Irmãos, eu convido aos irmãos que fiquem de pé. Nós vamos entoar um louvor aqui para Deus. E já vou falar com o pastor uma outra oportunidade para eu terminar essa palavra. Porque é grande, irmãos. O que Deus fala, nós temos que, não só, tem que ir para o coração, nós temos que guardar, mas nós temos que praticar. Então, como 11 horas, obediente como eu sou, vamos aqui finalizar. Mas peço uma nova oportunidade para estar com os irmãos com a palavra de Deus aqui. Para que a cada dia Deus venha nos ajudar, irmãos, a ficar de pé, a vencer. Porque a terra verdadeiramente, o maligno está aí trabalhando, mas o nosso Deus também está trabalhando. Eu convido os irmãos a se ligar com Deus e adorar. Isso tudo que nós falamos. Eu pedi, não, veio um louvor na minha boca. Que foi adoração, irmãos. Que é adorar a Deus com sinceridade. Adore o Senhor. O louvor, ele cura, ele liberta, irmãos. Falou-se da santidade, do arrependimento, da adoração e da purificação. Mas esse momento é momento de adorar a Deus, dizer quem Ele é, para onde você quer ir, irmãos. Busca a Deus agora. A sua alma vai para onde, irmão? Diga a Ele que você ama, que nós amamos a Ti, papaizinho querido. Tem misericórdia da minha vida. Tem misericórdia da humanidade. Muitos estão aí, Senhor, sem força para orar, para clamar, para andar, para Te buscar. Mas que seja a nós, Senhor, a levar uma palavra viva, uma palavra que vai edificar, uma
Nós cremos em Ti, Jesus. O Senhor disse, Pai, quando passou por esta terra, que faríamos coisas iguais e maiores que o Senhor. Que nós possamos ser usados nesta terra ainda. Que sejamos boca de Deus na terra. Aleluia, louvado seja o Teu nome. Em adoração que nós nos rendemos a Ti. Nós nos humilhamos. Nós Te pedimos perdão, Jesus. É como um rio de água viva, manancial. O Senhor é aquele que dá vida, mas o Senhor também é aquele que tira a vida. Que neste dia, meu Senhor, eu e todo o Teu povo que aqui está, eleve para o Senhor um coração puro e reto. Oh, aleluia, louvado seja o Teu nome. Nos ajuda a vencer. Oh Deus, o inimigo, ele não tem poder contra a nossa vida quando nós estamos contigo, Jesus. É a Tua presença que faz a diferença. É a presença que está neste lugar, Senhor, que emana, meu Senhor, até para outro país. Oh Deus Todo-Poderoso, nos ajuda a falar a verdade, para que tenha salvação. Nada vale a pena a riqueza deste mundo, se não for morar contigo. Oh Deus, o Senhor diz que a glória da segunda casa será maior e melhor do que a primeira. Por isso nós Te adoramos, nós Te glorificamos, meu Deus. Obrigada, meu Deus, por nossas vidas, pelo fôlego da vida, por estarmos juntos, por estar recebendo uma palavra viva e eficaz, por saber que esta palavra veio de Ti. Não somos nada se não for o Senhor em nossas vidas. Nos ajude, ó Deus, passar essa palavra para aqueles que não puderam vir, não puderam estar na Tua casa. Palavra poderosa do Senhor. Nesse dia, Senhor, vamos sair daqui, meu Pai, cheio de esperança, bem alimentado, bem ajustado, sabendo que o Senhor é o Rei, sabendo que o Senhor é amor, mas o Senhor também é justiça. Nos ajuda com as nossas decisões, meu Pai. Ó Deus, em nome de Jesus, que a nossa raiz esteja fincada em Ti, Jesus, para receber esta água purificadora que dá vida, que cresce. Ó Deus, em nome de Jesus, uma árvore robusta que dá fruto, Senhor. Aleluia. Glorificamos o Teu santo nome hoje e para sempre, Senhor. Queremos agradar ao nosso Rei, ao nosso dono. Glórias, como foi dito. Aleluia. O Senhor está voltando. Aleluia. Vamos ter com Deus. Nos ajuda, Senhor, a subir. Nos ajuda, Deus. Purifica os nossos corações. Aleluia, Jesus. Queremos Te adorar. Queremos Te adorar, Senhor. Queremos Te adorar de todo o coração. Não adianta, meu Pai, estar, meu Senhor, na casa do Senhor, como o Senhor disse, se não estiver nesta condição de santidade, de adoração.